Oi pessoal, meu nome é Fernando. Fernando Zonta, boa noite. De novo. A gente vai tratar de lavagem de capitais. Eu gostaria, como a gente já estava fazendo anteriormente, não estava sendo gravado, vamos retomar esse raciocínio. Eu gostaria que vocês me falassem o que vem à mente de vocês quando a gente fala em lavagem de capitais. Vamos começar com o nosso amigo aqui, que ele já deu boas informações. Vamos lá. Desculpa, seu nome? Matheus. Matheus, vamos lá, Matheus. Assim, a primeira coisa, porque já venho estudando essa matéria. Uma coisa que sempre me chamava a atenção para eu lembrar da lavagem de capitais é o spoofing, né? Que é você dispersar isso em várias, ou seja, venda de imóvel, compra de joia, Cabral. Perfeito. Você fazer vários tipos de feixes para você lavar esse dinheiro, para dar aquela aparência de legal, e depois você se completar. Bacana. Essa mais importante de tudo que você falou é essa questão da aparência de legalidade do dinheiro, enfim, do produto ilícito que vai ser gerado com isso. Eu acho que esse é o ponto principal da lavagem. Se vocês entenderem que tem que ter essa finalidade, de transformar aquilo que é ilícito em algo que tem aparência de lícito. Por que aparência? Porque lícito nunca vai ser. Então ele precisa ter aparência. Tá? Então essa é a ideia principal da lavagem, a gente vai partir desse ponto para ir desenvolvendo. As questões principais que a gente vai tratar aqui são aquelas que caem no concurso. Eu até havia comentado com vocês, seja de defensoria, eventualmente de Ministério Público. São concursos que tratam muito da letra da lei e de casos práticos. Casos que ocorreram, como que está decidindo o STJ, como que está decidindo o Supremo. Então é com isso que vocês têm que trabalhar, é isso que vocês têm que ter em mente. E a lavagem de capitais é um crime que tem muita discussão e pouca posição pacificada. Primeira grande discussão diz respeito ao bem juridicamente tutelado nessas questões. Alguém sabe? Tenta não ler os slides. E vamos tentar imaginar o que quis o legislador proteger quando ele... Eu vou até voltar para vocês não ficarem induzidos aí no slide. O que vocês acham que o legislador quis proteger quando ele criou o crime de lavagem? O bem? O capital? Em que sentido? Penso que o Estado tem interesse em arrecadar e, dando uma aparência de lícito ao que é ilícito, ele deixa de arrecadar impostos nesse sentido. Desculpa, eu esqueci seu nome. Adílio. Adílio, vamos lá. Uma curiosidade. Se a gente pensar que a lavagem de capitais tem esse intuito mesmo de fazer o Estado arrecadar dinheiro, a gente está indo até um pouco contra do que a gente vê na prática. Por quê? Porque na prática... dinheiro, aquela máxima do direito tributário, Pecunia non olet. Então tudo é tributado, seja lícito ou ilícito. Mas especificamente nos crimes de lavagem, a maioria dos casos que a gente tem visto na prática é que é dado a aparência de licitude e é pago efetivamente imposto sobre aquele bem ilícito com aparência de licitude. Então não é bem essa questão do capital, de arrecadação tributária, porque na prática a gente vê que muitas vezes tem notas simuladas, então o dinheiro às vezes já entra ilícito, mas pagando imposto. Tá? E na prática o que a gente vê também? É que muita gente que faz da lavagem de dinheiro a vida profissional, ela cobra uma porcentagem para fazer todo aquele processo, como se fosse um verdadeiro profissional, e ele cobra também, ele desconta o imposto. Então, eu vou pagar 15% de imposto, você que eu estou lavando o dinheiro, se eu estou lavando 1 milhão, é 15% de imposto, desconto dos 15% e desconta a minha comissão. Então de 1 milhão você vai receber 800 mil, 700 mil. Então é pago o imposto. Então essa questão do capital não entra muito bem aqui, tá? Mas a ideia foi boa. Mais algum? Eu acredito que seja combater o ilícito da origem. Da origem, porque você leu ali o primeiro ali, tava... Não. Olha... Desculpa, seu nome? Assim, ele comete um ilícito e esse objeto ilícito vai
Ele vai pegar para transformar em algo que seja lícito. Então, ele combatendo desde o princípio, não vai ter essa transformação. Seu nome? Jéssica. Jéssica. Mas aí, no caso, na lavagem, ele não combate depois? Então, por exemplo, eu furtei um celular. Vendi e lavei o dinheiro do furto do celular. Eu não estou combatendo o ato depois do furto? Só que ele combatendo aquele ato de origem, não vai ter o objeto da lavagem. Não vai ter como ser feita a lavagem. Então, mas aí ele tem que combater o furto, não a lavagem. Porque a lavagem é sempre depois, né? Tá? Tem essa teoria, mas ela é a que mais sofre críticas. Tá? E o principal motivo que ela sofre críticas, que é críticas acertadas, é porque, veja, se é um delito autônomo, como é, então, por exemplo, eu não preciso condenar o Zezinho pelo crime de furto para condenar ele por lavagem. Se é um crime autônomo, essa questão do bem jurídico tutelado, do crime antecedente, se perde um pouco, porque se eu nem condenei ele pelo crime antecedente, como que eu posso, né, falar que eu vou proteger o crime antecedente, sendo que eu não condenei e agora eu quero punir na lavagem? Ela é a crítica que sofre, é a teoria que mais sofre objeções. Tá, mas é uma das teorias, tá? Matheus? Administração da justiça. O que é a administração da justiça? Vamos fazer um raciocínio crítico. Porque o que ele quer tirar, é como se fosse, é como no furto mediante fraude, você tira a atenção, tira a resistência, e aí é a atenção da pessoa para você não ter resistência e conseguir fazer aquilo. Então a justiça, vendo que é uma aparência legal, aí, inclusive tentou se fazer isso com aquela lei de repatriação de bens, mas para tentar facilitar alguma coisa, embora não abate lavagem de capitais, ele tenta de alguma forma, assim como no estelionato, tentar manter a administração da justiça, enfim, e aí os órgãos de proteção, COAF, enfim, em erro para que ele não perceba aquela essência de ilicitude, mas com aparência de ilicitude. Moral da história é porque eu estou dificultando o Estado de ir atrás do crime que eu estou cometendo. Exatamente, eu quero criar barreiras, assim como os hackers criam caminhos diferentes. Agora eu vou fazer uma crítica que eu tenho a essa teoria, embora ela seja mais aceita. Qual crime não é contra a administração da justiça? Todos. Né? Qual crime não é? Então eu acho que é um bem jurídico muito vago. Muito vago. Eu acho que é um dos bens jurídicos mais vagos que a gente tem. Administração da paz pública. O que é paz pública? Né? O que é administração? Ordem pública. O que é? É um bem jurídico muito vago. Mas é o bem jurídico aceito pela corrente. Vamos na sua linha. É a Dílio. Vamos na sua linha. Tava bacana. Você pensou no capital. Vamos pensar um pouquinho melhor nessa questão do capital. Macro. Não pensar no capital como falta de recolhimento de tributo, mas macro. Vocês não acham que isso pode gerar, por exemplo, uma dificuldade de concorrência? Por exemplo, imagina, eu vou lá, cometo crimes de corrupção. Pego aquele dinheiro que é de corrupção e coloco em atividades lícitas. Né? Então, sei lá, eu abro um... Oi? Perfeito. Eu abro uma lavanderia. E aí eu vou competir com um cara, né? Eu, com dinheiro ilícito, com R$1 milhão de dinheiro ilícito, eu vou competir com um cara que abriu uma lavanderia com R$500. Né? Então gera uma desigualdade aí, como as pessoas vão competir no mercado. Mas essa teoria também tem uma crítica importante. Porque qual é a principal crítica dessa teoria? Todas têm críticas, tá? Nenhuma é imune a críticas. Mas a principal crítica dessa teoria é a seguinte. Então quer dizer que se eu não empregar o meu dinheiro sujo, com aparência de ilicitude, numa atividade econômica que faz girar a economia, eu não estou cometendo crime. Então,
Se eventualmente eu pego lá o dinheiro, eu lavo, jogo na economia, jogo na minha conta, eu utilizo para fins outros. Mas antes eu dei todo um processo de lavagem. Fiz aquele dinheiro entrar. Então, por exemplo, comprei um imóvel, coloquei em nome de laranja, joguei para o nome da minha esposa, voltei para o nome do meu filho, joguei para o nome de um laranja que eu nem conheço, coloquei na offshore, voltei esse dinheiro para mim. Fiz tanta operação que esse dinheiro está parecendo que está lícito. E eu uso esse dinheiro para mim, para minha vida, para comprar um outro imóvel que eu vou morar. Ou seja, eu não utilizei na economia. Né? Eu não utilizei ele para competir sem força de igualdade com ninguém. Então essa é uma das críticas. Tá? Então, ele é um bem jurídico tutelado que às vezes, na prática, pode ser que não seja violado. Tá? Tem mais uma, que é a teoria que vale tudo, é a pluriofensividade. Essa é melhor, né? Porque é tudo. Tá? Só que essa pluriofensividade, como ela percebe ali que tem duas teorias um pouco mais fortes, que são a teoria da administração da justiça e da ordem socioeconômica, ela se alia às duas. Então fala, o bem jurídico tutelado nesses casos são dois. É tanto a administração da justiça quanto a ordem socioeconômica. Tá? E agora o que importa, né? Para fins de concurso. 2 concursos. Do Ministério Público, ambos do Ministério Público, Amazonas e Rondônia, considerou que é a ordem socioeconômica. Tem votos do STF que consideram que é a administração da justiça. Então, assim, é uma boa questão. Então, exato, é uma loteria. Se cair em concurso, só Deus sabe o que eles vão aceitar. Mas tem que tomar muito cuidado com essas questões. Eu, particularmente, se cair em concurso, eu iria na socioeconômica. Eu acho que é a mais defensável ali em termos de teoria. Tá? Bacana? Dúvidas? Bem jurídico tutelado? Nada? Podemos passar? Rol de crimes antecedentes. Eu posso cometer crime de lavagem de capitais de todos os delitos? Vocês sabem dizer? Ou só de alguns? Acho que de todos não, né? Todos? Todos não? Eu acho que não. Tem alguns que é homicídio. Homicídio não? Por quê? Você vai lavar Um cadáver? exatamente o bem aí. E se eu cobrar 500 mil para matar uma pessoa? É que pode ser um dom Aí não é lavagem de dinheiro, né? Não, eu cobrei 500 mil, recebi, né? 500 mil reais e Aí vou... Você vai pegar esse valor, Isso. gente. Será que eu posso? Então, ter o homicídio como crime antecedente? Pode ser em caso de dolo de segundo grau. Né? Oi? Caso de dolo de segundo grau, ou seja, eu quero para eu atingir um objetivo, eu primeiro passo por um, para depois eu ir para o outro. Não, Matheus, acho que não tanto. Não entra nesse... Não. Pensa o seguinte, a lavagem de dinheiro eu sempre vou pegar aquele dinheiro que é ilícito. Então, assim, eu cometi um crime, né? E vou transformar em aparência de licitude, tá? Então, esse crime tem que ter um proveito, né? Então, assim, não pode ser um crime de homicídio, por exemplo. Se eu fui lá e matei o cara no bar, que dinheiro eu gerei? Que produto financeiro eu gerei? Então, Seria um profissional do crime, né? Um matador de aluguel. eu vou ter dinheiro. Homicídio mediante paga. Isso, exato. Então, assim, também vamos lá. Segundo ponto importante. No crime de lavagem, eu preciso ter algum dinheiro circulando ali, dinheiro, bem, imóvel, enfim, coisas que tenham valor econômico. Que vantagem nisso? Vantagem lícita, mas sempre com algum valor econômico. Isso. Tá? Por quê? Porque eu preciso transformar aquele ativo que é ilícito em aparência de licitude. Eu vou repetir isso até o último minuto da aula, porque é o principal ponto. Tá? Então, indo agora nessa dúvida aqui que foi gerada, eu posso, tá, ter um crime que não ofende, que não é econômico, assim, que não tem vantagem econômica de primeira, né? Então, homicídio, por exemplo. Mas, eventualmente, pode ser que ele gere um benefício ali econômico e, por consequência, pode ser que eu possa ter a lavagem, tá? Como que era isso daí e como que isso foi se tornando? Basicamente, a gente tem 3 tipos de legislações, tá? Primeira geração,
Só podia lavagem de capitais se o crime antecedente, ou seja, se o crime que gerou aquele produto ilícito fosse tráfico de drogas. Então, lá atrás, era uma lei que era voltada exclusivamente para combater o tráfico, modo de falar, né? Então, assim, eu tenho aqui um delito que é muito grave, que é o tráfico de drogas. Eu quero combater economicamente as pessoas que traficam. Então, eu vou criar um crime que é após o crime de tráfico de drogas para punir mais fortemente esse tipo de ação, tá? Isso foi evoluindo, viu-se que talvez o tráfico eventualmente é um grande problema. Dá para gerar boas discussões sobre isso, mas também viu-se que tinham outros problemas a serem combatidos. Então a gente tem as legislações de segunda geração. Então, na segunda geração, a gente entende que não é só o tráfico que merece essa reprovação. É, por exemplo, a corrupção. Mas é sempre num rol muito estrito de crimes, tá? Então, no Código Penal a gente tem 300 e tal artigos, né? De crimes, isso cai um pouco, né? Porque tem a parte geral e tal. Vamos imaginar que a gente tem aí 200 crimes. Não são todos os 200 crimes que merecem a tutela da lavagem. Todos os crimes antecedentes, são só alguns. São só, digamos que, os mais graves, tá? Então essas são as legislações de segunda geração, tá? E aí vem as legislações da terceira geração que fala, meu amigo, é o seguinte, é tudo. Não importa, é tudo, né? Gerou dinheiro ilícito, lavou, tá dentro, né? Então, por exemplo, antigamente, quando a gente teve no Brasil legislação de segunda geração e atualmente a gente está na legislação de terceira, não tem rol antecedente, tá? Hoje não tem rol antecedente de crimes. Na segunda geração, eu falava assim, se você cometer, por exemplo, um crime de tráfico, gerar um capital e lavar esse dinheiro, você está lá nas hipóteses abarcadas como crime antecedentes. Se você cometer um crime de jogo do bicho, não. Então, é quase assim, você pode lavar o dinheiro do jogo do bicho, tá? Hoje a gente está nessa terceira geração. E aí eu quero trazer um ponto bem importante, que toda vez que eu me referir aqui a crimes, sempre interpretem crimes como infração penal. Alguém sabe a diferença de crimes e infração penal? Infração penal é tudo. Tudo o quê? Contravenção. Perfeito, é isso aí. Todo mundo escutou? Perfeito, tá? É isso mesmo. Então, por incrível que pareça, a lavagem ela vai abarcar crime, ela vai abarcar contravenção, porque na redação típica ela fala em infração penal. Então ela abarca tudo. Se você fizer jogo do bicho, por exemplo, que é o crime, a contravenção, né, que mais tem esse caráter aí de dinheiro, né, digamos assim. Então se você fizer um jogo do bicho lá, enfim, você pode ter o crime de lavagem, tá? Que é muito engraçado, porque o crime antecedente ele é punido com menos severidade do que o crime posterior, mas como é um delito autônomo, né, então o legislador tem essa liberdade, digamos assim, tá? Eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que é um caso que despontou no STF por algumas vezes, tá? Eu acho que talvez pode cair como título de curiosidade, eu acho que enriquece aí a aula também. Lá atrás, quando a gente estava na legislação de segunda geração, a gente tinha um rol de crimes. E um dos crimes que estava no rol eram crimes praticados por organização criminosa. E aí também já vai dialogar com a nossa segunda parte da aula. Alguém sabe quando surgiu o conceito, ou melhor, quando criminalizou-se a organização criminosa no Brasil? Fazem ideia? Primeiro se extraiu da Comissão de Palermo, depois foi considerado Bacana. constitucional, aí veio a lei. Qual lei, você lembra? 12.000? Não, veio uma antes. Isso aí. 6.000, não foi? 12.850. Foi a primeira vez que tipificou a organização. Não veio um antes 6.000? Não, né? Eu acho que foi votação. Não, acho que foi votação. Eu desconheço. Tá?
Então a Lei 12.850, que a gente vai tratar no final da aula, ela vem em 2013. E aí vem a curiosidade. Oi? Tem recente. Recente. E aí vem a curiosidade. Então, assim, se eu não tinha organização criminosa, o que o Ministério Público começou a falar? Não, organização criminosa? Bem, a gente tem quadrilha ou bando, tá tudo ali. Vamos colocar aqui no bolo. Só que no direito penal rege o princípio da legalidade. Se rege o princípio da legalidade, a gente não tem organização criminosa, esse artigo aqui, que falava que os crimes praticados por organização criminosa, ele era estéril. Porque na prática, se não existe nenhuma regulamentação de organização criminosa, e eu não posso equiparar com associação, com quadrilha, enfim, com as definições mais variadas, não posso fazer equiparação com a Convenção de Palermo, por exemplo, também, ou seja, ficou uma legislação estéril. Então, nesses habeas corpus, o STF reconheceu que, nesses casos específicos, como a gente não tem definição de organização criminosa até então, não poderia fazer essa equiparação, tá? E é curioso, porque essa lei, né, ela foi alterada. Então, até 2012, a gente tinha rol de crimes antecedentes. Depois foi alterada, então foi abolido rol de crimes antecedentes. E em 2013 veio a definição de organização criminosa. Então, por curiosidade, essa é um caso típico de lei inútil. Porque é uma lei que vigorou de 98 até 2012 sem nenhuma utilidade. Porque não havia definição de organização criminosa. Tá bom? Eu acho que isso daqui serve também para a gente pensar na questão da tipicidade. Tipicidade, estrita e legalidade. Né? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente porque vocês são da defensoria. Né? O objetivo de vocês é prestar para a defensoria. Né? Então isso é um ponto de bastante destaque que serve até para outras matérias, esse tipo de argumentação, esse tipo de matéria defensiva. Bom, bacana? Dúvidas? Dá para seguir? É só uma dúvida. Você falou da abolição do rol dos crimes de antecedente, né, e que nós estamos na terceira geração. Isso. No entanto, você falou também que a lavagem de dinheiro no jogo do bicho praticamente agora vem se reconsiderando com... Não, vamos lá, eu explico. Quando a gente estava aqui nessa fase aqui, ó, legislação de segunda geração, a gente tinha um rol de crimes antecedentes, tá? Alguém consegue acesso? Acho que é que esse vadimeco aqui é novo. Alguém consegue acesso à lei 9.613? Mas aquela lei que tem os grifos, sabe? Que é cortada, que é a lei que não está mais valendo. Se vocês conseguirem, a gente já tira essa dúvida. Aqui, mas tá sem os grifos, tá tudo revogado. Tá? Vamos lá, eu vou tentar então aqui, só pra gente... Não. 9.613. Ó, consegui aqui, vamos lá. Era assim a lei, ó. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, a localização, a disposição, a movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de crime. 2 pontos. Tráfico ilícito de substâncias ou drogas afins. Terrorismo. Terrorismo e seu financiamento. Contrabando ou tráfico de armas, munições, material destinado à sua produção. Extorsão mediante sequestro. Contra a administração pública. Inclusive a exigência para si e para outrem. Contra o sistema financeiro. Praticado mediante organização criminosa, que é o ponto aqui que a gente debateu. Praticado por particular contra a administração estrangeira. Tá, então nessa época é desculpa, eu vou memorizar até o final. Então nessa época eu só podia ter lavagem se o crime antecedente fosse um desses. Entendeu? Um desses, que eram crimes bem graves, né?
Então, tráfico, ou abstratamente considerados graves, tá? Tráfico, extorsão mediante sequestro, crimes contra a administração pública. Então, nesses casos, eu podia aplicar a lei de lavagem. Agora, nos casos que não estavam previstos nesse rol, não poderia. Tá? Com as legislações de terceira geração, caiu isso. Vale para tudo. Entendeu? Inclusive, infração penal. Infração penal lato sensu, contravenção. Por isso que eu comentei do jogo do bicho. A abolição se refere às especificações dos crimes antecedentes. Tá? Então, na lavagem, eu sempre vou ter um crime que eu pratico antes, tá? E depois, com produto, direito, enfim, com proveito econômico daquele crime, eu dou atos que façam ele parecer lícito. Então, sempre tenho que ter esse crime antecedente. Tá bom? Deu para compreender? Bacana. Tem mais alguma dúvida? Não? Ó, isso daqui é um ponto que costuma cair no concurso, tá? Que são as fases. Que particularmente eu não vejo tanta utilidade assim, mas é um negócio que cai. Então a gente tem que estudar, não tem jeito, tá? São 3 fases, tá? A colocação, encobrimento, mascaramento e integração. Então qual é a lógica dessas 3 fases? Que é o primeiro, eu pego aquele dinheiro que está ilícito, por exemplo, recebi propina em espécie. Eu vou colocar ele em circulação, né? Então, eu coloco aquele dinheiro em circulação na economia. Depois que eu coloquei aquele dinheiro que está bem sujo, né? Tá com aquela cara bem suja, né? Porque eu dei o primeiro ato ali, eu começo a encobrir. Então, eu começo a fazer atos sucessivos que vão torná-lo um pouquinho mais limpo. E na terceira fase, que é a integração, eu deixo ele com uma cara de licitude que ninguém vai conseguir provar, entre aspas, né? Que aquele dinheiro já foi um dia sujo. Tá? Então, por exemplo, na primeira fase, não sei se vocês sabem, mas quando vocês vão no banco, dependendo do valor que vocês fazem de depósito, vocês têm que preencher uma guia ou não. Né? Então, se eu for lá depositar 20 mil na boca do caixa, eu vou ter que preencher uma guia. E o cara que recebeu propina, ele não é bobo, né? Ele não vai ficar preenchendo uma guia falando que recebeu esse dinheiro do além. Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar e depois fazer 1000 depósitos de R$200. Então, isso vai ser camuflado ali na... Desculpa, o que você... Isso, exato. Mas ali disseram, né? Não vamos entrar no mérito, né? Tá sendo gravado. Tá bom? Então é isso mesmo. Esse é um dos exemplos clássicos ali de atos de início de lavagem. Aí depois eu pego aquele dinheiro lá que eu coloquei um monte de conta e começo a distanciar. Então como que eu posso distanciar? Eu posso fazer sucessivas transferências bancárias. Então eu depositei, 200, girou 20 mil reais. Aí eu pego esses 20 mil reais que gerou de 200 em 200 reais e jogo 1.000 reais para o Zezinho, 500 reais para o fulano, outros 1.000 reais para minha esposa, e vou jogando esse dinheiro, pulverizando esse dinheiro. E no final, eventualmente, eu posso, por exemplo, criar uma empresa de fachada que vai concorrer, que é exatamente aquela questão, né? Que vai concorrer com empresas que estão aí no mercado de maneira regular, né? Então eu vou lá e crio, por exemplo, uma casa lotérica, né? Então, com aquele dinheiro que eu pulverizei, eu vou lá e, imagina, pulverizei em 3 pessoas, que são meus amigos, o João, o Mário e o José. Aí eu pego os João, Mário e José, daqueles 20 mil reais, cada um dá a sua cota à parte e crio uma empresa. Né? Então eles criaram a empresa com aquele dinheiro ilícito. E a partir de então a empresa segue ali seu rumo, às vezes fazendo lavagens internas, ou às vezes segue seu rumo lícito ali, mas na origem a empresa já tem essa contaminação. Tá? Então essas são as 3 fases. E aí vem as questões mais interessantes. Eu posso lavar dinheiro, né? Sem passar pela primeira fase? O que vocês acham? Dá para lavar dinheiro, sei lá, só integrando na economia? Hoje não mais, né? Não dá? Está tudo muito bancarizado. Será? O que vocês acham?
Tá muito bancarizado. Você achou que... Desculpa, seu nome. Tarcisa, você achou que não. Tem alguém que acha que dá? Quem? Pera aí, vamos lá, levanta a mão aí só pra eu... Vocês já participaram muito, vamos ver quem não participou. Vamos lá. Mais alguém? Então vai você, Matheus, vamos lá. Eu posso simular uma indenização que não existe, um fato... Eu posso simular uma reclamação trabalhista de um cara. Eu posso simular isso de uma forma que aquela indenização, aquele dinheiro possa ser uma indenização. É isso aí, dá. Uma herança. Dá. Um exemplo assim clássico, tá? Então, imagina que o corruptor, ele vai receber aquele dinheiro, ele tem que receber, de alguma forma. Só que assim, hoje em dia tem essa questão, né? As propinas ficaram um pouco elevadas, né? Antigamente era um pouco menor, tá? O negócio hoje já tá maior. Então, não dá pra você receber 5 milhões de propina em dinheiro. Difícil, né? Difícil quem tem até 5 milhões. Então, por exemplo, vem esses casos aí da Lava Jato, por exemplo, nos mostram que é possível. Então, por exemplo, o que acontecia muito nesses casos? A pessoa que tinha que pagar a propina contratava um doleiro. Ou tinha uma empresa lá que ela tinha de fachada. Essa empresa de fachada, o corruptor, né, então a pessoa que se corrompeu, ela indicava uma pessoa de confiança. Então eu vou indicar o Fernando, que é meu advogado, confio nele, né? Então ele falava assim, empresa X, eu me corrompi, eu quero receber 5 milhões e você converse com o Fernando. O Fernando é meu advogado, ele vai receber esse dinheiro e de alguma forma depois ele vai repassar para mim. Então o Fernando vai lá, tem que receber da empresa e ele faz um contrato simulado de honorários advocatícios, por exemplo. Ele prestou serviço? Não. Nunca advogou para aquela empresa e recebeu 5 milhões, por exemplo. Consultoria, por exemplo. Hoje, né, tá bem. Então, o que eu fiz? Eu passei já quase dessas duas fases e fui direto na integração. Né? Emiti nota fiscal, paguei imposto. Viu, Adília? Paguei imposto. Olha que absurdo, paguei imposto. Como os caras estão me acusando agora? Entendeu? Então, é possível. A gente vê na prática que é possível. A gente vai ter uma discussão aí depois, no crime de corrupção, porque é um crime bem específico, né? Se a gente pode ter lavagem junto com o exaurimento do crime. Tá? Mas isso a gente deixa um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Bacana, então dá. Dá pra meio que driblar essas fases, né? E é possível, tá? Então isso daqui serve mais por uma parte teórica, né? Entender. Obviamente, é muito mais fácil você pegar o crime aqui nessa fase, né? Porque ela tá mais perto do dinheiro sujo, né? Aqui já é mais difícil, né? Então, isso daqui é muito usado nas questões de Banco Central, que eles fazem as fiscalizações, etc. Então, eles focam os maiores esforços aqui, porque são as fases que eles conseguem efetivamente identificar ali a coisa errada, digamos assim, tá? E aí agora uma questão bacana também. Para eu consumar o delito, então para eu consumar o delito de lavagem, eu preciso necessariamente passar pelas três? A gente já conversou isso um pouco aqui. Não, porque dá pra eu fazer algum tipo de recebimento aí pulando alguma das etapas. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Agora vamos para o tipo, especificamente falando do tipo aí para a gente entender aí as questões. Verbos nucleares, ocultar e dissimular. Aí a gente já está no clima de carnaval, já está todo colorido aí. Vocês já identificaram aí mais fácil. Verbos nucleares, ocultar e dissimular. E aí eu queria ter com vocês aquela conversa, depois que a gente trazer todo o tipo aqui, o que é esse ocultar e esse dissimular para o crime de lavagem, tá? Então vamos passar um pouquinho, aí a gente já conversa. O que é ocultar, pessoal? Esconder. O que é dissimular? Disfarçar, né? Esconder com plus. Esconder com plus. Só isso, né? Não tem muito... E aí a gente tem um ou ali, né? Então o que o ou significa? Um ou outro. E se eu fizer os dois?
Se eu ocultar e dissimular, eu respondo por 2 crimes ou por um? Não, Um só. Crime múltiplo. Crime? É. Essas classificações Essas coisas são horríveis. são chatas, mas a gente precisa saber. Misto, alternativo. Porque o ou é o quê? Eu ia falar Alternativo. Né? Então, tipo, misto alternativo. Misto por quê? Porque ele tem 2 verbos, 2 ou mais, né? Alternativo por quê? Porque ele tem um ou. Então, sempre que vocês se depararem num tipo penal que é nessa estrutura, vão nessa classificação que às vezes cai, é chata, mas a gente tem que saber. Então, tipo misto alternativo. 2 ou mais verbos nucleares, ou no meio, ou, enfim, vírgula, ou, tipo misto alternativo. Se eu ocultar, eu cometo um crime. Se eu ocultar, dissimular, eu cometo um crime. Se eu só dissimular, eu também cometo um crime. Tá? Vamos lá. Aqui é um ponto que eu acho importante. Verbos nucleares. Eu coloquei aqui que eles exigem que o sujeito ativo ele utilize alguma técnica para esconder o produto ilícito. Então vem aquela discussão que a gente estava tendo lá no início, quando não estava sendo gravado. É se o Joãozinho furtou um celular. Tá? Vamos ler o tipo lá. E aí vocês me respondem. Se ele furtou um celular e colocou no bolso, ele cometeu crime de lavagem? Não. Quem acha que sim? Ninguém? O Joãozinho ele furtou um celular na rua. Aí ele colocou no bolso. Ele ocultou o celular? Então vamos lá, ó. Ocultar a natureza, não é? Origem, disposição, movimentação, propriedade de bens, valores. Provenientes, direta e indiretamente de infração penal. Sim ou não e por quê? Por quê, Tarcisa, né? Isso. Por que não? Eu achei que para que ele cometesse o crime de lavagem de dinheiro, ele teria que transformar o objeto, que é o celular, em um valor monetário, em espécie. Tá. E aí, se ele comprasse, por exemplo, um outro celular com uma aparência de ilícito, aí Tá. um valor ilícito. Ele pode ocultar o objeto do crime. Sim. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o objeto em si do crime, porque às vezes ele é dinheiro. Então se a gente seguir por essa sua lógica, então por exemplo, no crime de corrupção, o objeto do crime é o dinheiro. Então se eu ocultar, digamos assim, nessa sua lógica, eu não cometi também o crime de lavagem, certo? Seleção de corrupção, entendi. Tá, então, eu acho que a resposta primeira tá certa, a justificativa a gente tem que melhorar um pouquinho. Eu vou deixar no ar essa pergunta que a gente vai ficar voltando, que é a pergunta mais importante, tá? E também, eu acho que se cair na defensoria, um dia, eu acho que pode cair essa questão. É uma questão importante, porque às vezes a resposta é óbvia, mas a gente precisa aprender a justificá-la. Tá? Então, vou deixar essa pergunta no ar, para ver se a gente consegue responder mais para frente. Pode, por favor. Que essa ocultação aí tem que se protrair no tempo. Não é uma ocultação imediata, simples fácil de esconder. Mas ela tem que se protrair no tempo. Tá. Ela tem que realmente dissimular. Você simula uma situação para dissimular outra. Realmente tem que transformar. Então, mas aí você está falando que eu não... Mas é um ou outro. Entendeu? Não precisa só ocultar. Eu acho que para fins de lavagem de dinheiro não é a mera ocultação, não. Tem que ser o especial fim de agir, né? Mas não tem no tipo. Não tem. Bacana. Não, gostei. É isso aí. Mas tem que ter uma finalidade. É isso aí. Tem... Você já chegou no ponto importante, mas não tem no tipo. Tá? Guarda aí. A gente vai chegar lá na frente com essa questão aí, tá? Vamos lá. E agora os verdinhos agora, tá? Então a gente passou dos azuisinhos, que são os verbos. A gente vai para os verdinhos. Natureza. O que é natureza? Pode ler, não tem problema. Agora, isso daí não tem muita importância, né? Porque no final das contas é encher linguiça, né? Essas palavras. Né? Natureza, é essência, condição específica. A origem, é de onde ele vem. Né? Então, por exemplo, quando eu pego lá o celular e coloco no bolso, de certa forma eu estou escondendo uma origem, né? Porque a origem é do furto. E aí eu coloco no bolso, estou escondendo. Mas será que isso é suficiente?
Vamos deixar lá. A localização, onde está? Mesma coisa, celular, né? A disposição, que é o emprego, a movimentação, que é a circulação, né? A propriedade, que é o domínio, o pertencimento daquela coisa. Aí aqui o legislador foi até um pouco prolixo, né? De bens, direitos ou valores. Bens ele já engloba tudo, né? A verdade é essa, né? Bens engloba tudo e não precisaria a gente falar muito mais além disso. Mas, enfim, ele quis ser prolixo, não tem nenhum problema, tá? Mas eu preciso também, agora vamos para os roxinhos, né? Que os bens sejam provenientes, direta ou indiretamente, de uma infração penal, tá? Então, por exemplo, se eu cometer um ilícito civil, tá? E praticar atos de lavagem, o que configurariam lavagem, eu cometo o crime de lavagem? Não. Por quê? Porque eu preciso ter um ilícito penal como crime antecedente. Tá? Perfeito? Tem uma discussão que cai que às vezes é bacana. Acho que vocês também precisam saber. E se for um ilícito que toca ação civil pública? Que não é ilícito penal, às vezes. Pode ser, né? Então não. Né? Então, às vezes a gente tem essa diferença e tem que prestar atenção nessas questões, tá? Então, se for um ilícito civil, meramente civil, não é crime antecedente. Pode dar um exemplo? De? Um ilícito civil que não pode ser considerado... É difícil. É bem difícil. Mas vamos imaginar que eu aluguei um imóvel, tá? Aluguei um imóvel e peguei aquele dinheiro, porque veja, toda vez que eu tô querendo lavar, é porque eu fiz alguma coisa errada, entendeu? E geralmente cai na questão criminal. Mas e se eu só quero sei lá, me furtar da responsabilidade tributária? Mas geralmente é crime tributário. Não, a elisão não é crime. E aí, de uma elisão eu parto para uma lavagem. Não sei se é possível. É possível. Né? É possível você tentar fazer um planejamento tributário, mas é que assim, na prática o que a gente mais vê é que esse planejamento tributário às vezes é criminoso, tá? Né? Um planejamento tributário que se furta do pagamento de tributos. Mas vamos imaginar que é uma questão meramente tributária, né? E eu vou lá e começo a fazer um monte de depósito na conta. Como não tem crime antecedente, obviamente também não vai ter lavagem. Tá? Mas de fato, Tarcísio, é difícil, tá? É bem difícil. É bem difícil. Tá? E aí, destaque para o termo infração penal, que a gente vai ver na próxima, que é o que a gente já conversou, que a infração penal, ela vale para contravenção e vale para crime. Tá bom? Então, o jogo do bicho, que é o que eu acho que pode cair, tá? Em concurso, eventualmente. Jogo do bicho pode? Pode. Porque é infração penal. Embora o jogo do bicho seja uma contravenção penal, ela tá abarcada aí pelo... Eu já vi. Defensoria? Lavagem? De jogo do bicho. Jogo do bicho. Pois é, e aí... É engraçado, né? Mas é uma verdade. O crime posterior, né? É muito mais grave. A pena é de 3 a 10. 3 a 10. Do que o crime antecedente. É uma desproporção ali que existe. Mas por que eles justificam essa desproporção? Não, são delitos autônomos, cada um protege um bem jurídico diferente. Essa é a justificativa. Tá? Agora a gente chegou aqui naquela questão que o Matheus abordou bem, que é o dolo genérico e o especial fim de agir. Tá? Que eu tenho conhecimento, a maioria da doutrina fala que o dolo genérico vale. Só que eles fazem essa afirmação bem... passando por cima de tudo que a gente vê na prática. Porque a gente vê muito julgado que fala que precisa ter uma intenção, quando eu oculto, de tornar aquele bem aparentemente ilícito. Então o que o Pier Paolo Bottini Cruz diz? Tem um especial fim de agir, ainda que implícito. Tá? E tem gente que diz que são 3 correntes também. Então, vamos lá. Primeira corrente, objetiva.
pegou o celular, botou no bolso, pegou o celular, escondeu ele, cometeu crime de lavagem. Essa corrente aí é minoritária da minoritária da minoritária e também não tem como prosperar, porque você não pode aplicar uma pena de 3 a 10 num negócio desse. Não tem um mínimo de cabimento, assim, foge à razoabilidade. Foge a todos os princípios basilares do direito penal, principalmente a questão da proporcionalidade. Tá? A segunda corrente fala que ela é subjetiva. Corrente subjetiva é um perigo, né? Porque a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa. Né? O que ela queria? Né? Não sei, é difícil. Então, por exemplo, na corrente subjetiva fala que eu tenho que, obviamente, por elementos objetivos, analisar se aquela pessoa tinha, quando ela colocou o celular no bolso, quando ela colocou o celular enterrado no bueiro, que ele pegou o celular, jogou no bueiro e amanhã ele ia buscar. Se ele tinha a intenção de depois tornar aquele bem aparentemente ilícito. Tá? Essa corrente meramente subjetiva. E a corrente mista, que é a grande salvadora, sempre, né? Fala exatamente o que o Pierpaolo traz. Ele tem um especial fim de agir. Tá? Então, embora o tipo penal não exija explicitamente, ele está implícito no tipo penal. Tá? Eu acho que é isso que vocês precisam ter em mente. Não dá para levar em consideração que existe também um dolo normativo, embora ele seja ultrapassado, assim? Em que sentido, Matheus? Existe, assim, existe, como posso falar, normativo no sentido que não é o dolo natural, não é aquele clássico não, o moderno dolo natural, no sentido que é o dolo genérico. O dolo normativo, se eu não me engano, quando você tem potencial conhecimento da licitude com esqueci o nome. É que aqui a questão é mais de especial fim de agir mesmo, tá? Mesmo que ele não diga. Isso, por quê? Porque essa questão do dolo normativo, ela não tem muito a ver com essa questão da finalidade do agente. Tá? Então, eu preciso aferir se aquele agente tinha a intenção de pegar aquele dinheiro que é sujo, trazer para o mercado, ou trazer para o mercado lícito, digamos assim, né? Para a economia lícita, com aparência de licitude. Tá? Bacana? Então, é mais uma questão de finalidade do agente mesmo. Tá bom? Por isso que ele fala que é o dolo específico, especial fim de agir, enfim, aí cada um nomeia de um jeito, né? Mas é o para fins de, ou para tal coisa, né? Então ele fala que tem esse dolo aí, que ele está implícito ao tipo penal, tá? O que vocês acham? Vocês acham que cabe dolo eventual na lavagem? Sim? Por quê, Tarcisa? O que é o dolo eventual, primeiro? Qual a diferença do dolo eventual e da culpa consciente? Assumir o risco. Assumir o risco, perfeito. Quem falou? Quem falou? Seu nome? Eu, Severino. Foi você que falou, não foi? É. Qual a diferença do dolo eventual e da culpa consciente? Culpa consciente? Culpa consciente, a gente acredita que não vai produzir resultado. Ele acredita? Ele é prudente, tem habilidade e não vai produzir o resultado. Exemplo. Dá um exemplo. Exemplo. Pegou. Vamos lá, o Schumacher, coitado, vamos falar o Barrichello, vai. Não, o Barrichello dirigindo um carro numa pista que é 70 por hora, ele está dirigindo 80. O Barrichello, eu tenho certeza que o Barrichello tem... E eu tô falando sério, o Barrichello é um bom piloto. Peraí, a gente desvaloriza demais ele. Mas eu tenho certeza que na cabeça dele ele não acredita que vai bater o carro, por exemplo. E aí ele, imagina, bate o carro e mata alguém. Né? Na cabeça dele, ele tem habilidade suficiente para não produzir aquele resultado. Agora no dolo eventual. Ele não liga para o resultado. Ele não liga. Né? Essa é a definição clássica aí de dolo eventual. É da mágica. O que foi? Desculpa? Perdi a piada. Teoria do Damásio. É isso aí. Ele não pouco se importou. Ele pouco se importou, mas é isso mesmo. É isso aí. Tá. O professor Damásio morreu semana passada. Exatamente. Pouco se importou com o resultado. Tá? Deu dane-se. Tá? Bacana, né? Tá? Aí tem uma discussão. Alguém já ouviu falar em cegueira deliberada?
Outra pessoa. Matheus, já... É porque eu Você trabalhou, né? Não, eu digo mesmo assim. Seu nome, eu esqueci. Vai lá, Everton. A cegueira deliberada, ou a gente escolhe por conta própria não se importar com o resultado. Se colocar numa situação de que ele prefere não saber. Exatamente. Perfeito. No Brasil, a cegueira deliberada se assemelha muito ao dolo eventual, tá? E aí, vocês conhecem a ação penal do mensalão, tá? Eles falaram que pode sim, pode ter dolo eventual, tá? No crime de lavagem. Então, se um dia cair no concurso lá, cabe dolo eventual no crime de lavagem, todo mundo vai responder aqui. É isso aí, avestruz. A teoria da cegueira deliberada realmente tem uma questão que fala que é o avestruz, né? O cara que põe a cabeça na terra e não... É isso aí, é mais fácil lembrar do avestruz. Então a cegueira deliberada está muito... Ou melhor, o próprio termo, né? Cegueira deliberada. Cegueira deliberada, eu não quero ver. Então é algo que eu estou me furtando de ver. Tá bom? Cabe modalidade culposa? Não tem previsão legal. Princípio da legalidade estrita. Tá? Nem consciente? Não. Aí que tá. Na prática, a gente vai ver que tem um limite muito tênue entre culpa consciente e dolo eventual. Culpa consciente e cegueira deliberada, né? E na prática a gente vai ver que, o Ministério Público, por exemplo, vai pegar e falar assim, não, esse cara aqui estava em cegueira deliberada. Não, esse cara aqui estava em dolo eventual. Né? Então a gente vai ver esse embate aí, porque são duas figuras muito próximas, né? E na prática a gente vai ver que eles vão tentar puxar, por exemplo, para uma cegueira deliberada, enquanto que a defesa às vezes tenta puxar para uma culpa. Tem casos que é mais tangíveis, né? Então, por exemplo, a esposa que sabe que, por exemplo, eu sei que meu marido é senador. Então eu sei lá que ele ganha um valor, né? Mas eu tenho um padrão de vida lá em cima. Ela tá em cegueira deliberada? Ou querendo ou não, ela confia no marido? Ou confia no marido? Viu? Esse é o caso limite. Nossa, o Brasil é tão bom, né? Tem tanta justiça atual sobre isso. Não, porque veja, o marido pode falar pra ela, não, mas espera aí, ó, eu tenho um monte de empresa, eu não sou só senador. Tem um monte de empresa. O dinheiro vem também disso. E ela é marido, né? Se você não confiar no seu marido, se você não confiar no seu pai, se você não confiar na sua mãe, e aí? Então os casos na prática você vê que tem elementos que às vezes te conduz para uma ou para outra possibilidade. Tá? Perfeito? Dúvidas? Não? Vamos lá então. Essa daqui é excelente também, né? Crime material e crime de mera conduta. Classificação mais inútil impossível. O que é crime material? O que é crime de mera conduta? A mera conduta já é um figura crime. Isso aí, perfeito. Antes mesmo. Perfeito. Aí tem discussão também, como tudo no crime de lavagem. Tem gente que fala que o crime de lavagem é de mera conduta, que na minha opinião é um absurdo, tá? Mas é uma doutrina respeitável, tá? Que fala que o crime é de mera conduta. Na minha humildíssima opinião, o crime é material, tá? E eu tenho, pelo menos, o Sepúlveda pertence do meu lado, falando que é também material, tá? Nesse HC aqui ele decidiu incender, tanto, né? Que o crime é material. Embora também isso faça pouca diferença aí na prática, tá? Então, mas como os concursos adoram esse tipo de classificação, né? Se cair, a gente tem esse RHC aqui, tá? Recurso ordinário, habeas corpus, para falar que a gente tem uma jurisprudência que é ao nosso favor, tá? E aqui vem a discussão mais legal que eu acho desse crime. Se o verbo nuclear ocultar, ele é crime permanente ou ele é crime instantâneo de efeitos permanentes. O que é
crime permanente? O bom é que a gente já vai fazendo uma revisão de parte geral também, né? O que é crime permanente, pessoal? É o crime que se prolonga, né? É os crimes do... Qual foi esse verbo que você falou? Continuando. São os crimes do gerúndio. Então eu tô no gerúndio, tá? Então é o crime sempre do ando, do endo, tá? Então são os crimes que vão se protraindo no tempo. O que são os crimes de efeito, crimes instantâneos de efeitos permanentes? Homicídio. Homicídio? Eu acho que homicídio porque, imagina, você mata o pai de família, não tem Já nada pensou? a ver com ele. Vai que ele ressuscita. É isso aí. O crime instantâneo de efeito permanente, eu pratico hoje e o resultado se protrai. A diferença é... Oi? Eu vi só um treinador falando sobre o crime de efeito instantâneo de efeitos permanentes, porque ele defende isso para quase todos os crimes. Mas você diz aqui na questão de lavagem ou em outro tema? Geral, na lavagem também. Na lavagem, eu particularmente sou adepto a essa teoria aqui, tá? Crime instantâneo com efeito permanente, mas a minha opinião não importa aqui. Porque o que importa é o que cai no concurso, o que importa é que o crime é permanente. Pro STF. Tá bom? No verbo nuclear ocultar. Tá bom? Pensa assim, ó. Crime permanente é o crime que o verbo nuclear do tipo ele tá no ando. O crime instantâneo de efeito permanente, o verbo tá finalizado e o resultado tá no ando. Então eu não tô matando, eu matei e ele morreu. Perfeito? Eu não tô matando a pessoa todo dia. Tá? Então o que eles falam? Ocultar. Você está ocultando. Então o verbo nuclear ele está no ando, então o crime é permanente. E o que essa constatação de crime permanente traz pra gente? Isso é o mais importante. Prescrição. Mais uma coisa, prescrição, perfeito. Por quê? Porque a prescrição começa a correr quando? Perfeito. Outra coisa que isso afeta. Vamos pensar, não tem problema. Flagrante? Perfeito. Perfeito, flagrante. Se o crime é permanente, se eu estou praticando o crime, posso ter flagrante. Tem mais uma coisa que é importante, que está bem próxima da prescrição. Prescrição, vamos lá. Justiça na punibilidade. Não. Está bem próxima da prescrição, porque ela... Decadência? Não. Próxima que eu digo no raciocínio, tá? Não no instituto. Por que a prescrição ela é importante? Aqui. Por que no crime permanente, o crime permanente de efeitos instantâneos, a prescrição é importante? Vai cessar a punibilidade dele. Perfeito. E se eu... Imagina, eu cometi um crime de lavagem de capitais, iniciei a execução em 2009. Aí eu estou ocultando esse dinheiro até 2017. Vocês lembram que o rol de crimes antecedentes mudou? Sim, tem. Não tem mais, desde 2012. Isso faz diferença? Faz diferença bastante, né? Então, qual é esse ponto aí que é importante para a gente saber do crime? Vocês deram a resposta já. Também, que está dentro do instituto maior. Qual que é? Quase. Lei penal no? Tempo. Perfeito? Que está dentro. Né? Então, se a lei for benéfica, então eu vou aplicar ela. E se a lei for maléfica? Aí eles vão falar, amigão, crime permanente. Crime permanente, tá praticando. Pau no réu. Né? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Essa classificação é muito importante. É muito importante. Tá? Se eu não me engano, e a gente pode falar aqui porque o caso é público, esse caso aqui é recente, tá? Essa ação penal aqui é bem recente, mas se eu não me engano a primeira discussão que teve disso daqui, da questão da prescrição, foi no caso do Paulo Maluf, tá? Que é um caso emblemático, que lá eles decidiram, crime permanente. E aí lá afetava o caso bem específico da prescrição, tá?
que também afeta a questão do flagrante. Se o crime é permanente, eu posso estar flagrante em qualquer momento. E também afeta as questões da lei penal no tempo. Beleza? Eu quero que vocês... Eu acho que assim, é um tema que cai pouco, um tema que cai pouco, mas é um tema que tem muita questão de parte geral, que precisa fazer vocês pensarem e raciocinarem juridicamente. Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês raciocinem criticamente. E vamos usar essa aula, não para sair daqui expert em lavagem, mas vamos usar essa aula para rememorar pontos também da parte geral. Então isso daí pode cair numa questão de homicídio, por exemplo. Pode cair numa questão de ocultação de cadáver. Então a gente pode tomar essas questões aí como base. Tá? Bem, aqui essa questão que a gente já conversou bastante, se o crime é antecedente, sempre lembrando que eu estou usando aqui crime como contravenção, se ele pode ser contravenção penal, aqui a gente já falou um monte de vezes que sim, Cabe tentativa? Por quê? Porque ele é por fases, Por fases, exato. Mas o verbo nuclear do tipo é ocultar. Tentar ocultar. Dá. Dá. Pensa que o crime é plurissubsistente, vários atos, exatamente. Definição de plurissubsistente. O que é o crime plurissubsistente? Fala mais alto, é para todo mundo. Que é constituído por vários atos. Perfeito. Se o crime é plurissubsistente, vários atos, eu consigo, de alguma forma, ali interromper. Pelo menos em tese é cabível a tentativa. Na prática, de fato, como o verbo nuclear do tipo é bem no início da execução, de fato é difícil. Mas imagina, eu fui lá no banco, eu queria, acordei com uma vontade de lavar dinheiro que você não faz ideia. Eu acordei e falei, bem, hoje eu vou lá no banco, vou lavar dinheiro. Aí eu chego lá no banco e esqueço o dinheiro. Eu falei, puta, eu sou meio besta, Eu fui lavar dinheiro e esqueci o dinheiro em casa. Aí eu volto. Mas aí quando eu tava voltando eu bati o carro. Puta que pariu, mas bati o carro. Aí eu consegui voltar e pegar o dinheiro. Aí eu volto pro banco. O expediente bancário fechou, acabou. Eu tentei, Não deu. Mas convenhamos que pra punir isso daí é quase impossível, Ou é exato, ou é uma questão de que é um irrelevante penal. Se pune a intenção por si. Não se pune a intenção por si. É uma verdade. Mas o que é a tentativa? Não sei, eu pensei, por exemplo, se ele tentasse depositar e não conseguisse. Exato. Aí... Tentei depositar, aí o gerente do banco não deixou. Eu só não consegui depositar por condições alheias à minha vontade. Isso é tentativa. Sim. Embora confunda-se com a questão da cogitácio. Sim. Tá? Isso é o que a gente vê na prática também. Não é uma exclusividade do crime de lavagem. Esse exemplo que você acabou de dar, ao invés de bater o carro, vamos dizer que você encontrasse, saindo do banco para ir buscar o dinheiro que você tinha esquecido, uma viatura. Aí ela não ia conseguir nada, porque eu estava sem dinheiro, pelo menos, Você entendeu? Sim. Como é que ela ia te prender e provar que você tinha ido ao banco para Exato. fazer uma tentativa de... Na prática, por isso que a gente vê poucos crimes de tentativa. Porque na prática é difícil punir a tentativa, O direito penal é sempre reativo, E nos crimes que a gente vê tentativa são crimes que teve algum tipo de resultado. Então, tentativa de homicídio, Sim. Então a gente vê algum tipo de resultado. Foi por algum motivo. Exato. Tá? Mas o que importa é que na teoria cabe. Na teoria é possível a tentativa. Tá? Agora a gente tem as questões das causas de aumento. Isso daí cai relativamente bastante lá nos concursos, tá? Que eu acho assim, uma besteira muito grande, porque é quase que reproduzir o texto legal. A pessoa tem que decorar o texto legal e reproduzir. Mas cai. Se cai, a gente vai falar, Se o crime é praticado de forma reiterada. Então eles pegam esse forma reiterada e costumam colocar nos concursos como habitualidade. Tá? Então o que é esse crime produzido de forma reiterada? É o cara que é, entre aspas, o profissional da lavagem. É aquele cara lá que aparece no jornal que
fez lavagem para todo mundo da Lava Jato, né? Então aquele cara, ele de fato, ele pratica o crime com habitualidade, né? Ele faz isso quase que o seu meio de vida, né? Então é um dos exemplos. Ou por intermédio de organização criminosa. Lembrando que agora a gente já tem a definição de organização criminosa. Tá bom? São esses dois casos. É chato, às vezes cai a porcentagem aqui, a fração é um saco. 1/3, 2/3, tá? Agora vem as questões mais engraçadas aqui. Que é aquele ponto que a gente já comentou. Eu preciso exaurir o crime antecedente para começar o crime de lavagem, sim ou não? Agora aqui o legal é que vocês podem responder o que vocês quiserem e vocês têm jurisprudência do STF para qualquer resposta, né? Essa é a melhor parte. Sim ou não e por quê? Vamos lá, vamos pensar no porquê que é o mais importante. Tô com dor de cabeça. Se você tem... você pratica um ato só, mas com duas finalidades, uma de concluir e a outra de iniciar o crime seguinte, pode ser um uso formal de crimes, né? Perfeito. Esse é um bom argumento. Então é possível. Sim. Quem mais? Quem mais que acha que é, quem mais acha que não é? Você, Brena, o que você acha? Não tem opinião formada. Mais alguém aí, me ajudem a tornar a aula mais dinâmica também, com participação de vocês. Quem mais tem alguma opinião sobre isso? Penso que ainda que o primeiro crime inicial não se conclua por completo, o segundo pode caracterizar a lavagem de dinheiro. Tá, vamos lá. Essa questão da consumação. Então, vamos lá. Vamos dar exemplo prático, que a melhor coisa que tem na lavagem é exemplo prático. Tá? Quando que eu consumo crime de corrupção? Vocês chutam aí? Quando oferece ou aceita? Bacana. Você tem que pagar? Não. Pagar é o quê? Mero exaurimento. Seu nome? Bruno. Perfeito, mero exaurimento. Então vamos lá, primeira observação importante. Eu tenho que ter o produto ilícito para fazer lavagem. Sem o produto ilícito eu não lavo nada. Perfeito? Porque eu vou lavar o quê? Lavar dinheiro que não existe? Não dá. A questão é, eu posso cometer o crime de lavagem junto com o recebimento? Que é o mero exaurimento? Essa é a discussão. Então, por exemplo, quando eu recebo o dinheiro ilícito da corrupção, por exemplo, eu já estou praticando um ato de lavagem. Essa é a discussão. Se a forma pela qual eu recebo pode ser lavagem ou não. Então vamos lá. Eu, advogado, aquele exemplo lá que eu dei anteriormente. Eu, advogado, vou receber a propina para o político X. Aí eu faço um contrato fictício de prestação de serviços. Eu não prestei aquele serviço. E eu recebo o dinheiro. Isso é lavagem? É lavagem. Então vocês estão me falando que é possível. Né? E se eu mandar a minha esposa receber o dinheiro para mim? Vocês acham que é lavagem? Também. Também? Por quê? Porque na verdade você vai ter feito um contrato fictício. Não, a esposa só. Ela foi lá e recebeu em espécie. Ela foi lá e pegou Dinheiro em espécie. Então, Não. por que ela pegou esse dinheiro? Qual a intenção? Então, a gente vai ter sempre essas discussões, tá? Mas a gente vai ter que tentar abstrair um pouco essa questão para tentar pensar nas condutas objetivas, tá? Se a gente for no verbo nuclear do tipo, lá ocultar, não sei o que lá, a disposição... Diretamente. Não, o direta e indiretamente é o valor que é proveniente. Então, por exemplo, quando eu faço um crime de corrupção, é direto. O produto é o dinheiro. Agora, por exemplo, quando eu mato alguém por dinheiro, é indireto.
Entendeu? Essa é a diferença. Mas quando eu mando, por exemplo, a minha esposa receber propina no meu lugar, eu estou ocultando, né? Dissimulando. Ocultando. Acho que é mais ocultar. A disposição. Porque esse dinheiro é meu e quem está recebendo é ela. Tá? Então, o que o STF decidiu? Primeiro, eles decidiram que é possível. E depois, não necessariamente nessa ordem, né? Mas em um outro julgado eles decidiram que não é possível. Né? Então ainda persiste essa dúvida. Quando eu recebo dinheiro, se eu recebo de uma forma dissimulada, eu posso ou não posso já estar cometendo lavagem. Tá? E o que eu diria para vocês, e isso é fruto da legislação, do texto legal deficiente que a gente tem. É um texto ruim, é um texto que não aclara muitas coisas, né? Mas eu sou da seguinte opinião, eu acho que sim, é possível. Porque a forma, às vezes, que você recebe, você já está quase que na terceira etapa da lavagem, que é o caso lá dos honorários. Né? Já estou dando aparência de ilicitude para aquilo lá. Por isso que tem muita gente que fala que o crime de lavagem ele sempre precisa de um falso. Algum tipo de falsidade. Tá? Isso ajuda também a gente entender o porquê que muitas vezes a esposa recebendo dinheiro, receber dinheiro por mera interposta pessoa não é lavagem. Porque não tem nenhum ato, digamos, com grande astúcia ali para você ocultar, dissimular. Mas isso no STF ainda é um pouco de loteria. Porque você vê eles julgando uma hora um caso de um jeito, outra hora um caso de outro. Por isso que aquela questão do especial fim de agir ajuda bastante. Então assim, vamos lá, vamos pensar. Se eu dou a conta do meu advogado e o advogado já faz uma nota fiscal simulada, me parece que eu já estou com essa finalidade de transformar aquele dinheiro sujo em isto. Agora, se eu mando a minha esposa receber o dinheiro em espécie, sem nenhum elemento ali a mais ali para crescer, me parece que essa vai ser a finalidade por si. Tá? E aí a gente vê o STF decidindo muito caso assim. Meio que nesse especial fim de agir, tá? Então, por exemplo, teve uma vez que eles decidiram que o simples recebimento de propina em espécie não configura lavagem. Até porque senão, como que eu vou receber propina? Ajuda a gente, né, pô? Tem que receber propina, né? Como que a gente recebe? Tem que receber de alguma forma. Né? Por isso que a lavagem é quase que uma forma qualificada ali, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui específico, ele recebeu propina em espécie. E o STF entendeu que aquilo por si só não é lavagem. Importante também, a lavagem, ela pode ser, por essa posição aqui do STF, um pouco mais pró-acusação, digamos assim, ela pode ser no exaurimento, depois do exaurimento, mas nunca antes. Lembra que a lavagem é sempre depois de um crime. Tá? Então, por exemplo, um caso aí também que é famoso. Os casos do Odebrecht. Todo mundo sabe agora, né, que eles tinham lá um setor de propinas. E eu não sei se vocês sabem, mas como que eles faziam para às vezes gerar dinheiro em espécie? Eles indicavam uma pessoa, né? Então, por exemplo, o Fernando vai receber propina, né? Então o Fernando combinou a propina com a Brena, né? A Brena é do Odebrecht, o Fernando é servidor público, né? Então eles falavam assim, ó, é 50 mil reais que o Fernando vai receber. Aí o pessoal lá do setor de operações estruturadas da Odebrecht dava uma senha para a Brena. Então a senha era às vezes uma palavra, um número, enfim. Engraçada, por vezes. E aí, eles combinavam um lugar. Então, a retirada vai ser no estacionamento de um shopping. Vai ser no hotel. Aí chegava lá um cara, às vezes um motoboy, por exemplo. Aí vinha o Fernando, ou alguma pessoa indicada pelo Fernando, dava a senha para essa pessoa. Eu falava, 1, 2, 3, 4, 5. Sabe a senha? Pumba, toque o dinheiro. Né? A discussão é,
a forma com que o Odebrecht fez esse dinheiro virar ilícito, porque ela tem que fazer quase um resfriamento do dinheiro, né? Porque ela tem lá o dinheiro dela tá quente. Então, por exemplo, o Odebrecht, ela combinou que ia pagar propina para funcionários públicos. Como que entra o dinheiro para o Odebrecht? Fruto do contrato. Então o dinheiro tá quente, né? O dinheiro tá lícito, digamos assim, né? Ela precisa quase que transformar aquele dinheiro, esfriar aquele dinheiro, colocar no setor de operações estruturadas dela, de alguma forma, para pagar o servidor público. Então a discussão é, esses fatos anteriores, né, que a Odebrecht praticou, podem ser imputados à pessoa que recebeu? Não. Primeiro porque se ele for lavar o dinheiro, é a partir do recebimento, no mínimo, né? Do recebimento em diante. Nessa posição aqui do STF, por exemplo, na mesma posição do STF, só depois, né? Mas assim, sempre eu preciso ter o crime consumado, e a partir do crime consumado ou depois do crime consumado, dali então eu posso praticar o crime de lavagem, mas a fatos anteriores não podem ser imputados a mim. Tá bom? Então é isso que é importante a gente saber. O crime de lavagem é sempre posterior. Tá? E esse especial fim de agir ajuda bastante a gente. Tá? Ajuda bastante. Outro caso que teve lá no STF. Eles entenderam que não configura crime de lavar dinheiro a conduta de esconder dinheiro ilícito nas vestimentas. Então o que esse cara fez? Ele recebeu dinheiro, encheu o paletó, o terno, a cueca, um monte de dinheiro, saiu para o aeroporto, foi pego. E o Ministério Público falou que isso era lavagem. Que é quase o nosso caso do celular. Sim. Né? E o STF falou, não, peraí, pô. Escondendo o paletó não é lavagem. Tá? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar e focar como defensor, tá? Se vier algum caso na defensoria de lavagem, pode vir próximo a isso. Eventualmente numa questão objetiva, numa questão dissertativa, né? Desculpa? Fica fácil, então, só colocar em alguma vestimenta, mas você vai deixar na vestimenta para sempre, sem fazer com dinheiro. Pois é, entendeu? É quase que um ato involuntário, né? Você vai sair com o dinheiro balançando assim? É. A gente tem que ter um mínimo de bom senso ali também na tipificação do crime, tá? Então, eu vislumbro alguma possibilidade eventual. Tem uma questão, acho que de nível até fácil, mas aí o que seria importante numa questão dessa dissertativa, por exemplo? A fundamentação da resposta. Então, se vocês trazem uma resposta bem fundamentada, eventualmente falando que tem aquela questão, por exemplo, do especial fim de agir implícito, traz uma jurisprudência que o STF já decidiu, por exemplo, que colocar o dinheiro só no paletó, na cueca, enfim, por si só isso não é lavagem, eu acho que isso qualifica a resposta de vocês. Então é isso que vocês têm que ter em mente quando eventualmente isso cair numa questão de furto que o cara colocou no bolso, que o cara escondeu o celular no bueiro, enfim. Tá? O recebimento de propina em depósitos bancários fracionados também configura lavagem. Por quê? Porque aqui, veja, esses casos sempre tem uma questão de um pouco de fraude, um falso. Aqui ele buscava evitar o controle fiscalizatório da rede bancária. Se eu depositar R$200, de 200 em 200, o banco não vai emitir a red flag lá, o alerta vermelho deles. Então isso facilita eu ocultar e eu dissimular a origem do dinheiro. Tá? Então assim, especial fim de agir, para a gente identificar a lavagem, a gente vai muito no especial fim de agir e na questão do falso. Esse falso quase sempre está presente na lavagem. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão importante. De lavagem.
Eu acho que são essas. Tem algum caso que vocês tenham dúvida? Pensando abstratamente, se é lavagem ou se não é? Caso que esses políticos alugavam imóveis no centro de grandes metrópoles para guardar dinheiro em espécie. Para guardar dinheiro em espécie. E isso é ocultar? Isso é ocultar da lavagem? Teve uma discussão que foi levada a cabo, que é a do... Esqueci o nome daquele traficante bem famoso do México. Exatamente. Porque ele enterrava dinheiro no quintal. Se aquilo era uma ocultação de lavagem. Que é uma ocultação, mas é uma ocultação de lavagem? Aí vem de novo aqueles elementos. No caso dele é muito mais fácil você falar que é uma lavagem, porque de fato o cara já tinha, ele participava da atividade econômica lá de maneira completamente ativa, né? Então é muito fácil você ter elementos para falar que aquilo é uma lavagem. Mas às vezes essa questão pode ser difícil, tá? Pode trazer dificuldades, né? Na individualização da conduta, né? Exatamente. E também saber, né? Pega o dinheiro, joga no quintal, enterra o dinheiro no quintal. Por si só é lavagem? Tem algum indicativo que eu ia, de alguma forma, transformar aquele dinheiro lícito posteriormente? Ou eu só estava querendo esconder? É a mesma situação de colocar no paletó, né? Qual a diferença objetiva da situação de colocar no paletó? Se não tiver nenhum indicativo de que eu ia transformar aquele dinheiro em atividade ilícita, é a mesma coisa. Está na Bíblia. Qual é a diferença de eu colocar um celular? Porque a gente também tem que ter essa questão, objetivamente falando. Qual é a diferença de eu colocar um celular no bolso e falar que aquilo é lavagem, colocar um celular no bueiro e falar que aquilo é lavagem? Ou só porque eu coloquei R$1 milhão enterrado no meu quintal eu vou falar que é lavagem só por causa da quantidade de dinheiro? Conduta objetiva, a gente tem que analisar a conduta objetiva. Não, mas essa conduta objetiva é exatamente aí que eu não consigo entender. Se você pôs um celular de furto no bolso e é uma ocultação e uma lavagem, R$1.000 no bolso não é? Não, eu entendo que ambas não são, tá, Tarcísio? Tá. Tá bom? Porque senão a gente vai... Não, ambas não são. A questão que eu quero dizer é que existem casos que têm indicativos muito fortes de que eu ia pegar aquele dinheiro que estava enterrado, estava esperando um tempo, né, para aquilo passar um tempo, enfim, e depois eu ia jogar aquilo na economia com aparência de licitude. Tá, o caso do traficante El Chapo é um caso mais ou menos clássico, porque ele não era só traficante, né? Ele tinha atividades lícitas também, ele utilizava o dinheiro ilícito em atividades lícitas, então isso... Também. Tá, então a gente tem esses casos mais claros. Por isso que a casuística no crime de lavagem é muito importante. Tá? É muito importante. Então a gente pode dizer que eu gosto de falar assim, a gente tem casos que claramente não são lavagens. Pegar o celular e colocar no bolso. Sim. Tem casos que claramente são lavagens. E a gente tem, na maior parte deles, uma zona cinzenta que a gente precisa ir no caso a caso. Fundamentais. Exatamente. Tá? O que eu gostaria de trazer para vocês é isso. O importante é a fundamentação. Né? Todo raciocínio jurídico é válido, desde que a gente saiba fundamentar. Tá? Então, numa prova de defensoria, eu acho que é interessante vocês trazerem esses conhecimentos prévios. Então, por exemplo, eu sei que o STF já decidiu que não é lavagem colocar o dinheiro no paletó. Por que eles vão falar que é lavagem o cara que coloca o celular no paletó? Qual é a diferença da conduta objetiva? Então, trazer esses elementos é importante porque qualifica a nossa resposta. Tá bom? Bacana? Agora vem as partes mais chatas, que são meio objetivas, assim, são bem diretas, bem texto de lei, mas caem também, tá? Então, por exemplo, a primeira delas é se tem previsão específica de colaboração premiada na lei de lavagem. E a resposta é sim, né? Alguém aqui já viu colaboração premiada na prática? Você já viu, né, Matheus? Alguém já viu? Já trabalhou, pegou um caso?
Já? Não? Colaboração premiada, ela tem em legislações esparsas, tá? Tem na lei de drogas, por exemplo. A lei que efetivamente trouxe a colaboração premiada é 12.850, mas ela tem legislações bem específicas, tá? Então, vira e mexe, eles perguntam, tal lei específica cabe colaboração premiada? Eles sempre perguntam especificamente daquela lei, porque a lei 12.850 é para tudo, né? Basicamente para tudo, né? Tem algumas restrições, mas ela abrange todos os casos do universo jurídico que cabem naquelas hipóteses restritas. A colaboração premiada da lei de lavagem é específica para a lei de lavagem, tá? Então, vira e mexe, eles perguntam se cabe, a resposta é sim. Eu preciso preencher alguns requisitos objetivos. A colaboração tem que ser espontânea sempre, tá? Então, você não pode colocar uma faca no pescoço da pessoa e obter a confissão ou a indicação de terceiros, porque aquilo nem no cível pode, que dirá no criminal, né? A gente tem que ter a identificação dos envolvidos ou a localização dos bens, porque a colaboração premiada sempre tem esse objetivo, né, de recuperar dinheiro, identificar outros atores do crime. Então a gente precisa sempre ter essa identificação. E como benefícios, ela dá uma causa de diminuição de pena, 1/3 a 2/3. O bacana é que essa lei tem muito 1/3 a 2/3, né? Lembra que a causa de aumento lá era 1/3 a 2/3? Aqui também é 1/3 a 2/3, tá? Ela permite uma fixação de regime mais brando e ela permite também o perdão judicial ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Na prática, a gente viu que muita gente da Lava Jato saiu, né? Sem cumprir, às vezes, pena. Eles não utilizaram como arcabouço essa lei, tá? Mas eles utilizaram a lei 12.850. O argumento lá, quase sempre, é que nos casos de 12.850, se eu posso dar perdão, que aqui também é um caso, eu posso dar tudo. É mais ou menos assim, se eu posso dar o mais, eu posso dar o menos. Se eu posso dar perdão, eu posso colocar o cara em, não sei se vocês conhecem, o regime aberto diferenciado, o fechado. Isso é uma inovação aí nossa que é bem criativa. Mas o que é esse regime domiciliar diferenciado? A pessoa cumpre pena como se fechado fosse na casa dela. Netflix. Bem fácil. Entendeu? Então, é uma possibilidade que a gente tem a partir dessa interpretação. Se eu posso mais, eu posso menos. E também da questão do regime mais brando. É que assim, o regime mais brando, a lei define os regimes, né? Então, é regime fechado, aberto, fechado, semiaberto e aberto. Fechado, você cumpre de um jeito, semiaberto de outro, aberto de outro. Então, o argumento principal para esses casos é essa questão. Se eu posso dar o perdão judicial, ou seja, se eu posso pegar aquele cara e zerar, eu também posso colocar ele no regime fechado, diferenciado, tá? Que é cumprido em casa. Que é melhor do que o perdão, né? Que é melhor que o perdão, O argumento é exatamente isso, né? Se eu posso mais, eu posso menos. Esse argumento também, agora já fazendo um link com outras coisas, ele é muito usado em processo penal, com base naquele poder de cautela geral do juiz, que eles falam que existe, né? Então, por exemplo, eu fixo... é hipótese de preventiva. Agora vamos mudar um pouco. Eu acho que é importante também trazer outras coisas para vocês, que a aula tem que ser dinâmica e, enfim. Quando que eu posso prender uma pessoa preventivamente? Do 312 do Código de Processo Penal. Se não for caso de... Bacana. De medidas diversas da prisão. Bacana. Vamos nessa lógica, Matheus. Essa lógica é bacana, até pensando para a defensoria. O que acontece hoje na prática? Não, o que eles fazem? Não, mas vamos lá, vamos até um pouco antes. Também, mas vamos pensar agora na parte jurídica, tá? Sempre pensar na parte sociológica do negócio, tá? O que eles fazem na prática? Você preenche os requisitos? Preenche.
eu nem vou analisar se cabe a prisão preventiva, eu vou te meter uma cautelar, né? Então a cautelar hoje, ela foi completamente dissociada do objetivo dela, as medidas cautelares pessoais, né? Então o raciocínio do juiz qual deveria ser? Ele preenche o requisito do artigo 312, eu tenho que colocar aquele cara em preventiva. Perfeito, eu tenho que colocar. Mas antes de eu colocar ele na preventiva, será que eu consigo substituir por cautelares diversas? Vamos analisar. Ah, ele é funcionário público. Se eu tirar esse cara aí do trabalho dele, do cargo público, se eu afastar ele do cargo público, eu já consigo, de alguma forma, prevenir o crime que ele cometeu? Consigo. Afasta. Ah, não consigo, porque era tráfico de drogas. Tá bom. Mas será que se eu, por exemplo, colocar ele assinando todo dia no fórum, será que eu consigo? Então o que o juiz tem? Ele tem que usar um pouco do poder de imaginação dele para não colocar essa pessoa presa. Porque ele para começar, ele é preso provisório, prisão processual, não tem formação de culpa, é exceção. Então o que eu faço? Eu faço o raciocínio do 312, né? Então vamos lá, raciocínio do 312. Tenho que prender, tem requisito para preventiva. Vamos para o 319. Dá para eu colocar alguma cautelar? Dá, então põe a cautelar. Não dá, prende. Qual é o raciocínio que é feito hoje? Dá para prender? Dá, prende. Não dá para prender, põe uma cautelar. Tá? Então essa questão é muito importante, porque pode cair na prova de vocês. E é uma questão importante. Lembre-se, cautelar é principal da preventiva. No sentido de que, se cabe a preventiva, eu tenho que analisar a cautelar. E só se não couber a cautelar, eu coloco na preventiva. E se não couber a preventiva, eu não vou colocar uma cautelar. Por isso que é medida cautelar diversa da prisão preventiva. Não é medida cautelar diversa para qualquer coisa. Né? Então, se caiu alguma vez na prova de vocês, façam esse raciocínio, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem pontuados. Né? Prisão preventiva, requisito, bacana, legal, analisa cautelar. Tem cautelar, aplica. Não tem, prende. Se não tiver nenhum requisito de preventiva, não pode aplicar cautelar. Na prática, a gente vê eles aplicando cautelar quando não tem requisito de preventiva e quando tem, eles prendem e não analisam cautelar. Tá? Isso mudou um pouquinho. O pacote anticrime tem coisas boas também. Né? Isso mudou um pouquinho com o pacote anticrime porque agora o juiz tem que fundamentar porque ele não está aplicando a cautelar. Tá? Então, fica também para vocês depois darem uma estudadinha nessas questões aí. São importantes e podem cair. Tá? A ausência de fundamentação é uma tese que vai bem também, tá? Só pra gente sair um pouco da colaboração, né? Um tema meio... Acho que não sei se vocês têm muito contato, então fica meio maçante, né? É um tema difícil. Às vezes é importante a gente sair um pouco. A gente tem possibilidade aqui de ação controlada e infiltração de agentes, tá? Por disposição expressa da lei, né? Embora a gente tenha na 12.850, que foi a aula de sábado, né, de vocês, né? A gente também tem nessa lei. Então, às vezes eles perguntam, pela lei, cabe ação controlada? Cabe, tá? Aí, isso daqui cai bastante também. E aí eu acho que é um ponto legal agora pra gente discutir quase que no final. Eu quero ir nesse ponto aqui de baixo, depois a gente volta pra cima. A gente tem duas teorias do crime, né? Vocês lembram? Crime é o quê? O que é crime? E essa qual é a teoria? Isso? Tem alguma outra teoria que você lembra? Quem falou? Qual é a teoria bipartite? Tripartite. Fato é típico. Culpável. Antijuridicidade, tipicidade, ilicitude, as mesmas coisas, tá? Fato é típico, ilícito, culpável. Bipartite. Fato é ilícito. A culpabilidade, ela não está dentro do... Exato. A culpabilidade aqui é uma condição de punibilidade.
Então, aqui, por essa teoria bipartite, que a gente falaria? O menor de 18 anos que pratica furto, né? Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui nesse esquema, o fato dele é típico? O fato dele é ilícito? Ele é culpável? Tripartite? Não, então não tem crime. Bipartite? Tá, ele não é culpável, mas isso daí não importa. Ele cometeu, entre aspas, crime. Né? A culpabilidade eu só não vou punir porque não tem condição de punibilidade. Tá? Curiosamente, qual é a teoria que a gente adota? Tripartite. Aí vem a lavagem, como tudo nela tem um quesinho de diferente, ela meio que adota, meio não, né? Adota a teoria um pouco bipartite. Por quê? Vamos lá. Eu preciso ter a condenação do crime antecedente para punir a lavagem? Então vamos lá. Exemplo. Eu preciso condenar a pessoa na corrupção para processar e condenar a pessoa na lavagem? Não. Por quê? Porque ela entende que eu preciso ter indícios, isso é expresso na lei, tá? Indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração antecedente. Tá? Então o que isso significa? A pessoa às vezes comete o crime de corrupção. Ela precisa estar condenada para ter o crime de lavagem ou para se processar o crime de lavagem? Não. Tá? Então, às vezes a prescrição está operada do crime de corrupção e você vai processar a lavagem. Se ela for absolvida no crime antecedente. Tem diferença da absolvição. Se for por insuficiência de provas. Que é engraçado, porque, convenhamos, indícios suficientes da existência da infração penal. Qual é o requisito para denúncia? Artigo 41 do Código... Materialidade e autoria. Olha que louco. A pessoa pode ser absolvida na corrupção, enfim, outro crime, e ela pode ser condenada na lavagem. Tá? Texto legal. É estranho. Né? Digamos que aqui é um plus, né? Então, por exemplo, eu sou denunciado na corrupção. Corrupção. Falo corrupção porque é o crime mais próximo ali da lavagem, pode ser tráfico, enfim. Sou denunciado na corrupção. O que eu preciso para denunciar? Corrupção. Indícios. Perfeito. Aí eu sou absolvido na corrupção. Só que eu sou absolvido por ausência de provas. Com a denúncia eu tenho indícios de autoria e materialidade. A denúncia foi recebida. Então eu posso dizer que tinha indícios de autoria e materialidade. Com a absolvição eu posso dizer que os indícios da infração antecedente não eram suficientes? Parece que sim. Eu fui absolvido. Né? Como que você vai ser condenado agora por lavagem de algo que eu fui absolvido anteriormente? Mas o que a gente vê na prática não são muito esses casos, tá? A gente vê na prática são casos que estão prescritos, até porque tem aquela questão da lavagem que é crime permanente. Então, corrupção de 1430. Se o produto está oculto até hoje, é lavagem. Né? Então a gente vê na prática essas questões que tem punibilidade extinta, e aí vai ter lavagem, que é muito complicado, porque a defesa ela perde um bom argumento. Né? E óbvio que a defesa vai poder fazer uma discussão do crime antecedente, às vezes no processo de lavagem? Vai poder fazer. Só que o juiz vai quase que às vezes julgar uma coisa que não está posta em juízo. É quase um julgamento incidenter tanto, né? Não forma coisa julgada, mas ele tem que analisar, porque o crime de lavagem é dependente. A gente fala que o crime de lavagem ele é autônomo, mas ele tem uma dependência material do crime antecedente. Tá? Porque sem crime antecedente não tem lavagem. Por outro lado, ele é autônomo porque ele pelas correntes doutrinárias majoritárias, ele é autônomo e ele tem bem jurídico diverso. Né? O bem jurídico tutelado não é o do crime antecedente.
é bem autônomo, então ele poderia ser punido. Então a gente na prática pode ver essas incongruências. Tá? Então o que a gente precisa saber é que aqui, palavrinhas-chave de novo, eles falam que aqui é acessoriedade limitada, né, em relação ao crime antecedente. Por que acessoriedade limitada? Acessoriedade porque eu preciso de alguma forma ter um vínculo com o crime anterior, porque senão eu não consigo nem ter a lavagem, mas por outro lado essa acessoriedade não é 100%, ela é limitada. É limitada porque eu tenho que ter, eu posso ter, por exemplo, uma extinção de punibilidade do crime antecedente. E se o crime antecedente for praticado, por exemplo, por um menor de 18 anos? Também pode ter lavagem. Tá? Outra coisa que eu não sei se eu coloquei no slide, se vem no próximo, deixa eu ver. Acho que vem no próximo. Não, eu acho que eu pulei. Mas a questão aqui é importante, cai bastante. Se pode ter autolavagem. Alguém sabe o que é autolavagem? Não? Praticado o crime que ele mesmo praticou, mas não dizendo o crime que ele mesmo praticou. Perfeito. Colocou sim, tá no antigo. Oi? O senhor colocou sim, tá no slide anterior. Coloquei, né? Colocou. Acho que eu pulei, né? Eu acho que é no anterior. Tá no anterior, né? Isso. Onde que tá a pessoa? É bem. Ai, não sei, eu li Então, isso. esse aí. Aqui, ó. Não. É isso. É a possível autolavagem. Isso. Também na ação penal do mensalão, tá? Então, quando a pessoa pratica o crime anterior, se ela pode lavar o próprio dinheiro que ela... Sim, é possível. Porque na prática a gente vê que às vezes tem uma discussão se o dinheiro pode ser lavado só por um terceiro, se essa lavagem não constituiria um mero exaurimento do crime. O STF já decidiu que não, né? Que é possível eu lavar dinheiro que eu mesmo... do crime antecedente que eu tenha sido autor, tá? Então isso é uma questão que é bastante, tá? Autolavagem é o termo que brilha aí nas questões de concurso. É possível autolavagem? Sim. Já tem jurisprudência bem pacífica do STF nesse ponto, aí não tem muita discussão não. Vocês entenderam bem essa questão da acessoriedade limitada? Tem alguma dúvida? Tá? Agora, por exemplo, seu nome, esqueci de novo. Severina. Severina. Tem alguma hipótese de absolvição que você acha que dá pra você dizer com 100% de certeza absoluta que eu não vou ter indício suficiente da existência da infração penal? Acho que insuficiência de provas, né? Suficiência de provas, eu tenho uma dúvida. Prescrição não é causa de absolvição. Vamos pegar o 386, quem tem o código aí de processo penal? Provado que o crime não existiu. Provado que o crime não existiu. Acho que é o 3863, né? Exatamente. Se não tem crime, tipicidade de conduta, é o exemplo clássico. Agora, se eu tenho uma decisão transitada em julgada que fala... E aí vem uma outra discussão importante. Vamos trazer agora para as questões processuais que também são legais de debater. Então quer dizer, Fernando, que se eu tenho que ter uma acessoriedade limitada, eu preciso aguardar o desfecho da ação penal? Artigo 93 do Código de Processo Penal. Vocês têm aí? Fácil? Acho que é o 93, pessoal. Processo penal. São todas discussões que tocam na questão da acessoriedade limitada. Quem achar, avise. 93. Achou? Lê pra gente. CPP, né? CPP. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, de competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre o direito, cuja prova e lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. E aí? É aplicável aqui a suspensão? Por que não? A competência do juízo civil.
Mas tem de difícil resolução também. Vamos imaginar que uma ação penal está correndo na primeira vara estadual. Por qualquer motivo, a lavagem é federal ou a lavagem está correndo em outra vara. Ele pode decretar a suspensão do processo até que seja decidida, por exemplo, em primeiro grau? Essa é uma tese que, para mim, faz sentido. Tem casos que isso faz sentido, né? Porque às vezes você produz todo um processo, faz toda a instrução, e aí no final a sua decisão fica míope, porque você não tem informação da outra ação penal. Às vezes a pessoa vai ser absolvida por atipicidade, e você processou e condenou, ou seja, 2 juízos, 2 pesos e 2 medidas, né? Mas a jurisprudência, a doutrina majoritária entende que não é uma causa de suspensão. Por quê? Porque me basta, mais uma vez, indícios suficientes de autoria, indícios suficientes da infração penal. Tá? E o que a gente vê na prática é que eles confundem. Eu digo nós, né? Nós juristas, né? Confundem a questão do suficiente. Suficiente é o seguinte, meu amigo, tem denúncia? Tem, já está suficiente para mim. Denúncia recebida, então, faz uma sentença condenatória. Né? Então, a gente vê que na prática essas teses não vão muito adiante. Eu não entendi muito bem. Então, se no crime antecedente for concluída pela inexistência de crime, o segundo crime vai continuar, o acessório vai continuar... Não, vamos lá. Tem algumas... Isso é um pouco injusto. Porque imagina, se o crime está prescrito, eu não vou ter uma sentença de mérito. Perfeito? Só que se a sentença de mérito reconhece que aquele crime antecedente é atípico, eu não tenho indício suficiente da infração penal. Logo, se eu não tenho indício suficiente da infração penal, eu não posso ter lavagem. Você também não tem falta de justa causa? Falta o elemento. Por que justa causa? Ponto importante. Por que justa causa? Aqui a gente vai... falou uma palavrinha, eu já vou perguntar por quê. Não adianta. Porque assim, a gente não pode se contentar em falar as coisas. A gente tem que entender por que a gente fala. Não, sim. Por que falta justa causa? Talvez porque o elemento... O que é justa causa? Não. O que é justa causa? O elemento maduro para que você faça o exercício de algum direito. Eu acho. Eu conceituaria assim. Tá indo bem. A justa causa, ela basicamente se desdobra em 2. A justa causa, o primeiro aspecto dela diz respeito à subsidiariedade do direito penal. Né? Então, por que a gente fala que não tem justa causa? Por exemplo, as ações penais que não tem o mínimo de elemento probatório, porque elas são fadadas ao insucesso. Então, por exemplo, a denúncia não pode narrar A e a prova que foi colhida no inquérito narrar B. Né? Então, por exemplo, se a denúncia está narrando que teve um furto, quando na verdade foram ouvidas todas as testemunhas e falou, não, eu dei meu celular para a pessoa. Ele não furtou, eu dei. A denúncia ela é inepta. Por quê? Porque ela não encontra o mínimo de suporte probatório para alicerçá-la. Tá? Então esse é o primeiro aspecto da justa causa. É a falta de suporte probatório mínimo. Né? Então é mais ou menos assim, a denúncia fala A e o que tem no inquérito fala B. Então o fato narrado na denúncia pode até ser típico. Né? Então se a denúncia narrar, Fernando furtou o celular do Matheus, fato típico. Perfeito. Agora vem o Matheus e fala, não, eu doei meu celular para o Fernando. Vem a mãe do Matheus e fala, eu fiz questão que o Matheus doasse o celular para o Fernando. Então, essa denúncia aí está alicerçada numa grandíssima inventividade do promotor. Por isso que a gente fala que não tem justa causa. O segundo elemento da justa causa, a gente está na hora do intervalo, é isso? Tá? Só vou acabar aqui, a gente já vai. Então. E acho que, na verdade, só falta... Aí eu juro que eu faço esse outro slide bem rapidinho
e aí a gente vai para o segundo tempo e a aula é bem mais rápida, tá? Aí a gente não... O segundo tempo, a segunda parte da justa causa diz respeito à subsidiariedade do direito penal. Então tem mais a ver com a lesividade do bem jurídico tutelado, tá? Então quando a gente fala justa causa, nesse aspecto, na verdade, eu acho que é mais uma causa de atipicidade. Por quê? Porque a lei exige que tenha um crime antecedente. Se não tem um crime antecedente, não tem tipicidade. Tá? Então acho que é mais a questão da própria tipicidade. Exato. Por que o fato não constitui crime? Porque não tem crime antecedente. Tá? Vou rapidinho aqui pra gente sair pro intervalo. Competência estadual versus federal. A gente tem duas alíneas, tá? Uma delas, que é muito curiosa, fala que se o crime é contra a ordem econômica. Só que lembra que um dos bens jurídicos é a ordem econômica? Isso quer dizer que é sempre a competência federal? Então por que tem ação de lavagem na estadual? É um pouco infeliz esse artigo, né? A segunda, a linha que é a que geralmente o pessoal enquadra, porque é o que faz mais sentido, né? Ele fala que é o que geralmente cai em concurso, tá? Se a infração penal antecedente é da competência federal. Tá? Então isso é bem importante. Né? Se a infração antecedente é federal... Ele está atrelado. Exatamente. Tá bom? A competência por expressa disposição legal também vai ser federal. A minha mista sempre estadual. Estadual? Tem certeza? Competência da... E se tiver verba pública da União? Ah, sim. Mas aí não, é isso aí. Não, perfeito, é isso aí. Sempre que tiver artigo 109 da Constituição Federal, é União, né? Então, aí a gente vai nessa linha, tá? Ó, isso daqui é uma jabuticaba, tá? Que a gente tem na lei. É o seguinte, como que funciona na ação penal comum? A pessoa não foi citada. Como que funciona? Via de regra, ação penal, como funciona? Quem pode me... Citação por edital? Sim, hora certa e tal, mas vamos falar que a gente já está no edital lá, tá? Edital? Suspende no 366. Na lavagem não. Lavagem tem disposição expressa, falando que... O que é revelia no processo penal também? Não, tô brincando. A gente faz nomeação por dativo. Tá bom? A gente faz nomeação por dativo e a minha opinião é que isso daqui é manifestamente constitucional. Né? Por quê? Porque... E é muito curioso, né? Porque a gente foi na contramão da inovação do 366. Porque lá antigamente a gente fazia mais ou menos esse procedimento de dativo. O 366 foi uma forma da gente se adequar a normativas da Corte, né, de direitos humanos, os tratados de direitos humanos. Então o que a jurisprudência fala, e aqui eu acho que pode ser uma questão que caia. Por quê? Porque vocês vão ser dativos, eventualmente, tá? Então se vocês forem dativos, vocês vão alegar, isso daqui é inconstitucional. É inconstitucional porque, primeiro, não tem a mínima capacidade de fazer a defesa sem ter contato com o réu. Ainda mais de um crime complexo como é esse, não que os outros não mereçam também essa observação, né? Segundo ponto, fere de morte ampla defesa, né? E um terceiro ponto é que tem artigos da Corte que são bem expressos nesse sentido, aí que não pode você fazer um processo a revelia quando a pessoa não foi nem citada. Tá? Então a gente fala aqui que isso é inconstitucional em relação à ampla defesa e inconvencional, né? não aceito pela convenção, né? Pelas convenções, porque ele fere também disposições ali da... Então ele não resiste a um controle de constitucionalidade / convencionalidade, tá? Em razão das decisões lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui também uma outra curiosidade, cabe suspensão das medidas cautelares reais e pessoais. Então, por exemplo, para dar efetividade para ação penal, pode ser que eu queira postergar uma prisão processual, uma prisão preventiva.
porque eu ainda estou indo no follow the money, né? Estou seguindo o dinheiro e quero chegar lá onde eu preciso para oferecer uma denúncia eventualmente. Então eu posso postergar a prisão preventiva. É também uma coisa bem inovadora. Embora na prática a gente vê que quando vai ter deflagração de operação eles podem fazer isso, né? Mas isso daqui a lei expressamente prevê. E aqui também é uma outra coisa que causa também assombro. Indiciamento é a única que eu conheço, né? É a única relevância jurídica efetiva que é dada ao indiciamento é nessa lei. Pelo menos que eu tenho conhecimento. Né? Então, assim, indiciou afastamento automático do servidor público. Só que o que é o indiciamento? O privativo do delegado que até pouco tempo atrás ele não precisava nem motivar. O ato do delegado de indiciamento passou a ser motivado, salvo engano, em 2012. Antes disso, não tinha nem lei que determinava que o ato tinha que ser motivado. E para piorar a situação, o indiciamento pode ser feito a qualquer momento. O delegado pode inaugurar um inquérito indiciando uma pessoa. Ou ele pode fazer ao final. Porque o indiciamento é a convicção íntima e pessoal do delegado de que aquela pessoa praticou um determinado crime. Né? Só que, pela lei, indiciou, ou seja, a convicção íntima e pessoal do delegado indiciou, não tem nem denúncia, indiciou afastamento automático. Isso assim, é uma efetiva antecipação da pena, porque a pena já prevê o afastamento do servidor público. E pior, né? É uma antecipação da pena no indiciamento, uma fase pré-processual. Né? Obviamente que o juiz pode rever isso daqui, tem até disposição expressa na lei, mas causa muita estranheza que o mero indiciamento, né, ele possa conduzir a medida tão drástica. Então, acho que é isso, acho que não tem mais nenhum ponto importante. Lavagens, lanche. Sim.